Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez nos encontrando para a nossa reunião desta sexta-feira à noite da casa de Eurípides Barçanufo de Pinda. Sejamos todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que sintamos o acolhimento deste momento dos benfeitores espirituais, do nosso querido benfeitor Eurípides Barçanufo, porque aqui estamos em nome de Jesus e que Ele possa nos receber, nos acolher e adentrar o nosso coração e o nosso lar para participar conosco desta reunião de muita luz, de muita paz. Eu queria dizer que hoje, neste dia, é o meu aniversário, então eu estou muito feliz por todas as palavras carinhosas que eu recebi dos meus amigos, dos amigos da casa de Eurípides, e eu só peço a Jesus que Ele possa realmente me ajudar a ser digna de tudo isso que eu recebi de carinho, de atenção, do amor de vocês. E também compartilhar que é um momento de festa. Eu adoro festa, e hoje, como nós estamos um pouco ainda de castigo, né? Não podemos fazer festas. A festa é no meu coração. Eu estou muito feliz de poder estar participando deste momento, deste encontro. Que Jesus nos abençoe e nós possamos preparar a reunião de hoje à noite, que tem o óbolo da viúva como tema da noite, e que nós possamos realmente nos sentir abastecidos com a lição que vamos ouvir esta noite. E é nesse envolvimento que eu convido a todos para a nossa prece inicial, dizendo: Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção desta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela bênção do Teu Evangelho e pela bênção da luz da doutrina espírita em nossas vidas. Mestre, agradecemos pelo teto que nos abriga, pelo pão que temos em nossas mesas, pela sanidade da nossa mente, do nosso coração, em busca de aprimoramento, de crescimento, em busca, Senhor, de seguir na direção do Teu amor, dos Teus passos. Auxilia-nos, Senhor Jesus, abençoando a nossa vida, abençoando este trabalho de muita luz, abençoando a todos os companheiros. Neste momento, pedimos pelo nosso planeta Terra, por todos os nossos irmãos da humanidade inteira, para que uma faísca de luz do Seu amor, Senhor, chegue em cada coração, auxiliando cada irmão a encontrar no Teu amor, no Teu Evangelho, o consolo e a orientação para a vida. Obrigado, Jesus, pela bênção desta oportunidade, pela bênção desta casa, por este trabalho de luz. Abençoa os nossos irmãos que estão compartilhando conosco deste momento, desta reunião. Abençoa aos trabalhadores espirituais que irão nos trazer o benefício das vibrações do passe refazedor. Obrigado, Jesus. Obrigada a todos os benfeitores. Obrigada, amigos. Uma boa noite de aprendizado para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora nos preparar para receber o passe refazedor e harmonizador. Fechando lentamente os olhos e respirando devagar e profundamente. Vamos trazer em nossas mentes a figura meiga do Divino Mestre Jesus.
e sentindo a suavidade desse momento. Vamos sintonizar com os bons espíritos que nos assistem, conscientes que nesse instante estamos entre amigos. E com o coração e o livro da nossa vida abertos, vamos conversar com Deus. Ó Pai, o Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas e angústias, das nossas dores e medos, da nossa falta de compreensão e perdão. O Senhor sabe das nossas reais necessidades. Pai, dai-nos força e coragem para superarmos cada obstáculo, cada dor, cada medo e cada mazela. E que a luz do Evangelho de Jesus seja o nosso guia e banhe o nosso espírito. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós, e seja feita a vossa vontade. E que dia após dia possamos ser a nossa melhor versão. E nesse momento de agradecimento, vamos orar com Jesus a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e livra-nos do mal. Que assim seja. Meus queridos amigos do coração, uma boa noite, muita esperança no coração de todos. E já que deixaram eu fazer a leitura, começar a reunião, eu vou, em nome de todos os trabalhadores da Casa de Eurípides, e por trabalhadores, não só os que comentam, que trabalham no passe, mas todos que doam vibrações na Casa de Eurípides, dedicar a reunião de hoje à nossa querida Fátima, que ela receba todo o carinho e toda a vibração que a gente tem no nosso coração. A reunião, então, fica de parabéns, é uma reunião de parabéns. Vamos lá. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, gasofilácio é o local onde eram recolhidos e conservados os vasos e as oferendas. As oferendas ficavam ali no gasofilácio, as pessoas iam deixando as oferendas ali. Portanto, estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todo que antes passaram e puseram suas dádivas no gasofilácio. Isso porque todos os outros deram o que lhes abunda, ao passo que ela, a viúva, deu do que lhe faz falta. Ela deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. São Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Item 6. Muita gente deplora não poder fazer
todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, olha a luva caindo e a carapuça servindo, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-los por si próprios, por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais, usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres somente aquilo que resta? Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações se eles buscassem, essa intenção anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, neste caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, pelo emprego de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que ele carece, para assim realizar os seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável instante aleatória, do recebimento de inesperadas heranças e etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos amigos que amparam a obtenção de tais objetivos? Certamente, esses não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, essa passagem está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, números 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer aquilo que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar as lágrimas? E deve-se ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se apresentarão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, em pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, não possa prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Afinal, não dispõem todos a falta de dinheiro, não dispõem todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre e o óbolo da viúva. Que Jesus nos abençoe e intua os meus amados amigos que vão seguir. Sandrinho, segue daí, ó. Vou jogar bola para você, ó. Peguei. Boa noite, gente. Meu nome é Sandro, para quem está participando pela primeira vez aqui na Casa de Eurípides. Sou um participante, frequentador e colaborador esporádico aqui
das reuniões de estudo, de reflexão, né? Essa noite, mais uma vez, nós somos convidados a juntar os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas almas, na busca de um entendimento que nos possibilite sempre seguir adiante nos passos das nossas próprias evoluções, né? A evolução pessoal de cada um de nós vai propiciar a evolução de todo o planeta. Então, é imprescindível acendermos a luz das nossas, do nosso conhecimento, dos nossos sentimentos, buscando no Espiritismo esse caminho, esse entendimento para buscarmos o nosso aprimoramento, né? Então, essas reuniões, todas as reuniões que a Casa de Eurípides propicia para a gente, todas as possibilidades que o Espiritismo nos dá através dos livros, das lições, são ferramentas de abertura de mente, de abertura dos nossos corações, uma forma de nos convidar a trabalhar no nosso progresso pessoal, né? Nessa noite, temos essa lição maravilhosa, que é uma lição que vem ao encontro de uma das características fundamentais da doutrina espírita, que é trabalhar com um aspecto da caridade, né? Tanto que nós temos um capítulo, fora da caridade não há salvação, tem desenhado a questão da caridade como um dos pilares fundamentais da doutrina espírita para o estabelecimento do nosso processo evolutivo. Óbolo da viúva. Eu gostaria de começar as nossas reflexões aqui, para depois passar a bola para os nossos companheiros, como a Fernanda fez comigo, levantando uma oportunidade de a gente refletir, né, nessa passagem evangélica, que a caridade de uma forma tão séria, né? Esse evangelho nos convida a pensar, a raciocinar sobre a importância da doação. E a doação nessa passagem evangélica, ela vem através de um evento que põe em xeque a questão da forma como nós doamos. Então, 3 questões se apresentam para mim, especificamente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é: o que nós estamos doando? Para quem nós estamos doando? E por que nós estamos fazendo a doação? Então, o que doamos, tirando por base o evangelho dessa noite, a passagem de Marcos e de Lucas, nós temos o exemplo do dinheiro. A viúva era uma pessoa pobre, como é relatado no texto, como observava Jesus, e ela deu uma quantia mínima, tão pequena, tão insignificante materialmente, que ao cair no gasofilácio, nem barulho fez. Outros, pessoas com mais posses materiais, ao depositar o seu dinheiro, deram da sua abundância. E no texto, Jesus realça a importância da doação da viúva pelo fato dela estar doando, abrindo mão de uma quantia que, por mais ínfima que parecesse para quem estivesse olhando as doações, para ela, pessoalmente, representava algo de extrema necessidade, porque ela, viúva, pobre, acostumada com a necessidade, com a dificuldade, com viver com menos possibilidades, para ela, aquela quantia ínfima, de pouco valor para as outras pessoas, era essencial e necessária para o sustento dela. Então, o que doamos, ele representa o que para a gente, né? O que representa essa doação? Para alguns, é o que sobra,
o que não se usa mais para outras pessoas é a oportunidade de aparecer socialmente, de mostrar que tem posses, que faz o bem. Para algumas pessoas, mesmo que elas não tenham consciência disso, é uma forma delas se sentirem melhores, porque elas sentem e reconhecem a necessidade de fazer o bem, entendem que o exercício da caridade nos torna pessoas melhores, e mesmo não vivenciando isso na intimidade, fazem por necessidade, fazem por reconhecer, mas ainda não experienciam isso como uma coisa natural. Então, essa questão da doação, ela passa... Qual que é o valor da caridade, então? Será que a gente consegue mensurar o valor da quantia em dinheiro que alguém dá para uma instituição, né? Para quem se doa e fala que está passando por necessidades, que vem com a criança no colo, que vem na ultrapilha, que vem manifestando doença, vem com, muitas vezes, com uma receita de remédio na mão. Enfim, são tantas as alegações que uma pessoa necessitada aparece na nossa porta para pedir um recurso. Né? Muitas vezes, nós temos a condição de atender essa pessoa materialmente, de dar um valor e fazer com que essa pessoa prossiga a sua jornada com alguma espécie de alívio. Outras pessoas doam uma parte do seu salário para a igreja que frequentam. Outras pessoas fazem doações mensais para instituições, para ONGs, para movimentos de caridade, Médicos Sem Fronteiras, LBV. São tantas as formas de fazer doação. A doação de cunho moral, que a gente já estudou tanto nas nossas reuniões do Evangelho, que é o exercício da paciência, do amor, da benevolência para com os nossos semelhantes, também é fundamental. Quando a gente exercita a paz, a gente exercita o amor, a gente está doando coisas boas. E tem gente que tem tanta coisa boa, mas tem preguiça de ajudar. Às vezes deixa passar a oportunidade de consolar alguém, porque acha que, não é problema meu, essa pessoa tem que resolver. Isso é uma prova que ela tem que passar quando é espírita, né? Usa até a própria doutrina como uma desculpa para deixar de fazer a caridade. Então, a caridade, ela é um instrumento de evolução nossa e uma forma de sociabilidade positiva e que é muito difícil a gente mensurar o valor de um exercício caritativo. Mas, na passagem evangélica, a gente tem lá a ilustração dizendo que Jesus estava sentado, observando, e fez daquela experiência uma oportunidade de mostrar aos seus discípulos que o cercavam a oportunidade de refletir sobre essa questão do sentimento de quem doa. E Jesus, por diversas vezes, nos mostrou no Evangelho, é só a gente ler o Novo Testamento que a gente observa isso, que Jesus tinha o hábito de dividir. Então, quando ele pegava o pão, ele dividia o pão com todos que estavam à sua volta. Jesus foi reconhecido após o seu retorno, né, após a sua volta à ressurreição, ele foi reconhecido por esse ato, o ato de dividir. Então, algumas pessoas, às vezes, ao ler essa passagem da Bíblia, podem pensar, nossa, que burra que ela é, como que ela vai dar uma coisa que é necessária para ela? Mas o que vale nesse movimento da viúva é o sentimento de desprendimento que ela tem, né? O valor da doação, ele deve ser superior à soma em dinheiro ou ao mantimento, porque ele deve ser proporcional ao sentimento de quem doa. E se a gente ainda não consegue fazer a caridade sem pensar, nossa, eu estou fazendo bem, eu estou sendo bom,
Nossa, ainda bem que eu sou espírita, né? Então, eu tenho que fazer caridade. E entre outros sentimentos que se pode ter, eu vou participar daquele trabalho lá social na casa espírita, porque nós precisamos fazer caridade. Às vezes leva aquilo como uma obrigação e às vezes leva a sua participação, desculpa eu vou colocar dessa forma, mas isso acontece, de espírita que participa de alguns movimentos e leva isso como uma espécie de escudo. E no íntimo mesmo, ele não vive aquela doação como uma coisa natural. É por isso que o plano espiritual está cheio de espírita no umbral, falando da dificuldade que é encontrar sua iluminação no plano espiritual. Porque ele recheou a sua mente de conceitos, entendeu a necessidade da caridade, mas não interiorizou isso de uma forma natural, de uma forma amorosa. E só a conquista do amor, verdadeiro amor desprendido, o amor na sua característica espiritual, é que vai fazer com que a gente transforme o exercício da caridade num ato de desprendimento, sem interesse nenhum. Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente faça caridade, entendendo isso como um exercício evolutivo, ainda que não seja natural, nós devemos fazer. A prática do bem leva ao bem verdadeiro. A prática do amor faz com que a gente alcance o amor na verdade. A prática da caridade faz com que a gente vá alcançando aos poucos o conceito de caridade pura, de caridade elevada, de caridade espiritual. Então, todos nós podemos exercitar esse óbolo da viúva quando a gente realmente faz um exercício de se sacrificar para fazer a caridade para o nosso semelhante, com a consciência, com o entendimento de que a caridade é uma necessidade evolutiva para nós e para os nossos semelhantes, porque nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Sobre essa passagem, nós temos no Livro dos Espíritos a questão 646, para eu poder estar fechando meu comentário. E Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Olha que pergunta maravilhosa. Gente, tem tudo no Livro dos Espíritos. Terça-feira, Livro dos Espíritos, estudo. Vamos participar que tem tudo ali. E a resposta da espiritualidade é o seguinte: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas, quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse, a propósito do óbolo da viúva. Então, essa resposta faz referência direta a essa passagem do Evangelho. Ou seja, tem mais valor aquele pedaço de pão que o pobre reparte, que é da sua necessidade, do que o supérfluo que sobra da mesa do rico. Mas, gente, o exercício da caridade é sempre o exercício da caridade e tem um valor, claro, proporcional a esse sacrifício que a gente faz. A gente tem lá no nosso lar uma passagem em que o André Luiz, ele recebe o benefício de prece de uma senhora que ele atendia no seu consultório a revelia da sua vontade. Ele atendia pela boa vontade da secretária dele, que marcava essas consultas, eram consultas gratuitas, ele fazia meio por xiste, atendia aquela mulher sem a mínima boa vontade, mas aquela mulher via o André Luiz como uma pessoa boa, santificada, e ela era uma das poucas pessoas na Terra
que fazia preces por ele. E essas preces ajudaram a André Luiz a encontrar o seu equilíbrio espiritual. Veja, mesmo quando você faz a caridade sem a intenção de ser bom ou sem a consciência da bondade, ela tem o seu valor. Então não vamos tirar o valor da caridade. A gente tem que pensar só que a importância da caridade para Deus está no valor do sacrifício e do desinteresse que a gente tem, do nosso sentimento de desprendimento. Quando Divaldo Pereira Franco foi começar as obras da Mansão do Caminho, fazer instituição para receber as crianças, fazer a sua obra de caridade coletiva, ele chegou a pensar, eu não tenho recurso, não tenho condições de fazer isso. Mas, amparado por Joana de Ângeles, a Joana disse para ele, você não precisa de recursos materiais, você precisa de boa vontade. O resto, o universo vai trazer. Então, é isso que nós precisamos. A oportunidade da gente entender, abrir as nossas mentes, o Evangelho, com o estudo da filosofia, espíritas, no exercício da caridade. Pura ou interessada, não importa. Façamos a caridade na medida das nossas possibilidades. Que Deus abençoe a todos e possamos agora, no prosseguimento do nosso Evangelho, expandir um pouco mais as nossas reflexões com os nossos amigos que vão continuar esta noite. Então. Obrigado. Boa noite aos amigos da Casa de Eurípides. É sempre um prazer poder participar do Evangelho com vocês, fazer as reflexões sobre a proposta espírita e sobre a proposta do Cristo para as nossas vidas. Primeiramente, queria parabenizar a Fátima, né? Um abraço forte, dizer que o aniversário é seu, mas o presente quem recebe somos nós, pela tua amizade e pelo seu carisma. Falar hoje de caridade, que é uma ferramenta de transformação de quem nós somos, no processo evolutivo que todo mundo tem galgado. E Jesus, naquela cena, vendo aqueles ricos, aquele que na maioria dos apóstolos estava vendo os ricos trazendo quantias monetárias naquela caixa de esmolas, mas Jesus viu ali uma riqueza diferente. Ele viu a riqueza moral de quem dá aquilo que praticamente não tem, de repartir do pouco que se tem. Então, aproveite daquela cena cotidiana para nos ensinar que é muito melhor dar do que receber, principalmente quando nos falta. Porque a caridade, como diz Emmanuel, não surge apenas da doação de algo material, é serviço de cada instante e apoio de cada dia. Na questão da moral, também é assim. Quando vamos doar um pouco de consolo, nem sempre para isso a gente precisa estar feliz. Muitas vezes saímos a consolar quando nosso coração está em prantos. E como diz Francisco, o pobrezinho de Assis, é consolando que seremos consolados. Como diz a música, não me lembro a letra, a Bel deve saber, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. É aquele perfume que fica na mão daquela viúva, quando nós começamos a compreender que no mundo nós não estamos simplesmente dividindo. Eu acredito que foi isso que o Cristo fez, ele repartiu, ele não dividiu. Porque quando reparte, todo mundo tem um pouco, e todo mundo pode viver na suficiência. O que é suficiente para a gente viver e não dar simplesmente daquilo que nos sobra? Como dizia o filósofo chinês Confúcio, nada é o bastante para quem acha pouco o suficiente. Quando nós achamos que tudo é pouco e nada é suficiente, nós começamos a dar simplesmente aquilo que não presta mais para a gente. Mas aquele que dá e reparte aquilo que lhe faz falta, nós construímos de uma certa forma um grande reinado divino, que é esse o objetivo que o Cristo nos traz. Então, quando ele vai falar que todos nós temos um pouquinho para dar de acordo com os nossos potenciais, nós podemos
a todo momento desenvolver os nossos potenciais. Cada um num estágio diferente. Nós vivemos na Terra com espíritos encarnados e desencarnados em várias faixas evolutivas, um grande processo educativo para aquele que pode um pouco mais, doa um pouquinho, para aquele que pode um pouco menos, e fazer um processo de educação moral. E muitas vezes nós acreditávamos, há várias reencarnações já num processo religioso, que esse reinado divino ele estaria num processo exterior. Aí o Cristo vem nos trazer que o reino de Deus, ele é obra divina no coração do homem. Que por mais que uns se destacam pelas próprias escolhas que fizeram, é preciso entender como Paulo mandava uma carta aos Coríntios, quando dizia, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito vem de Deus. A causa é igual de todos nós. Somos obras divinas. E como obras divinas, num processo, ainda num mundo de provas e expiações, aonde reencarnamos ainda para aprender tanta coisa, Deus nos envia alguns espíritos para nos ensinar. Assim como o Cândido de Xavier, assim como a irmã Dulce, e a gente pergunta, será que um dia vou ser uma irmã Dulce? E como diz no texto, quando eu ganhar na loteria, ou normalmente espírita de Taubaté fala, quando eu me aposentar, eu vou começar a fazer alguma coisa. E quando se aposenta, desencarna e vai com o peso da consciência, sendo que não poderia ter benefícios materiais para poder fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa de acordo com os meus potenciais. Isso não é só na casa espírita. Isso é nas minhas relações sociais, no trabalho profissional, nas relações de família, naquele emprego onde as pessoas são tão difíceis aos meus olhos, eu poderia contribuir para que o ambiente ficasse diferente. Porque é esse processo de trabalhar com a dor do outro que eu trabalho com a minha. Mahatma Gandhi disse um dia um amigo chamou para me cuidar da tua dor. Então eu coloquei a minha no bolso e saí a servir. Então é esse processo. Eu gostaria de aproveitar para homenagear uma pessoa, porque eu acredito que todo mundo aqui conhece essa viúva desse óbolo. Todo mundo já viu uma viúva assim. Eu conheci uma senhora que eu poderia aí fazer uma comparação com esse texto, que é a senhora Maria Moreira, já desencarnada. Aproveito para homenageá-la porque foi ela que implantou o Evangelho no Lar na minha casa. Quando eu tinha lá 12, 13 anos, espiritado, todo doido com a mediunidade aflorada, e foi ela que o meu pai se reportou para cuidar dos meus traumas psíquicos. É interessante que essa mulher eu conhecia como a Dona Maria da Sopa, porque ela era viúva de muitos poucos recursos, mas a sopa jamais deixava de ser feita. Um trabalho exaustivo que começava pela manhã, pedindo as doações, mas a sopa ela sempre produzia. Mas a minha experiência com ela foi diferente. Não gosto de contar muita experiência pessoal, mas vale porque a homenagem é para ela. Trabalhava com meu pai nessa época, eu devia ter os meus 17, 18 anos. Vivíamos uma crise financeira bem complicada. Encontrei com meu pai muito entristecido, de cabeça baixa, no escritório, perguntei o que havia acontecido. Ele falou que tinha um cheque na praça que ele havia dado, mas que o cheque voltaria porque faltava uma pequena quantia, ele não tinha como fazer isso. Ali preocupado, eu preocupado também, não sabia o que fazer, mas no dia seguinte eu acabei esquecendo disso, passando, não perguntei, nem perguntei como isso foi resolvido. Passaram-se 20 anos. 20 anos. Meu pai já havia desencarnado. Um dia bate na porta da minha casa uma menina que minha avó criou, como se fosse uma irmã minha, dizendo assim, eu corrido com aqueles problemas do trabalho, sem parar para pensar naquilo que nos falam, e falou, Guilherme, a Dona Maria está aí aqui embaixo e perguntou se você poderia ajudá-la, porque ela não tinha o dinheiro para pagar o aluguel da casa dela. E perguntou se você poderia emprestar para ela.
E talvez vocês achem que eu falei. Eu falei que eu não tinha. E eu falei que eu não tinha. E não pensei, porque eu estava com os meus problemas, eu nem lembrava da Maria que implantou o evangelho na minha casa e da Maria que levava sopa para os pobres, que ela não tinha dinheiro nem para ela. E quando eu estava retornando, meu pai desencarnado, e voltando para minha casa, saindo do portão, meu pai, na minha mente, diz claramente: foi ela que me emprestou o dinheiro quando eu precisei. Naquele momento, eu me senti um lixo, um verdadeiro lixo. Porque eu jamais pensei em tudo que ela havia feito, implantado, mas eu pensei só em mim, nos meus problemas. Corri, liguei para a Cidinha: Cidinha, pelo amor de Deus, a dona Maria Moreira está ainda aí? Eu fui emprestei o dinheiro para ela, mas ela nem sabia que eu tinha dito a primeira vez comigo mesmo que eu não emprestaria. Porque ela falou que pagaria logo quando recebesse. E no mês seguinte ela veio me pagar os R$200. Eu me senti mais lixo ainda, porque eu vi que dignidade grandiosa dessa mulher. A dona Maria Moreira me ensinou nesse momento que a gente precisa olhar um pouquinho para o lado, para a gente poder repartir. É assim que constrói um mundo diferente. E quando ela estava no final de vida, ela já não tinha ninguém, me ligaram do hospital, que ela estava nos seus últimos dias de vida, eu fiz questão de ir até ela estava já inconsciente, ou eu imaginava que estava inconsciente, porque eu sou espírito pelo trabalho, com certeza desperto. E ali eu agradeci a ela por tudo que ela tinha feito por mim, e ter implantado e ter me apresentado a doutrina espírita. Porque dar um pouco de nós é nos momentos bons e nos momentos ruins que faz a grande diferença. E foi uma Maria Moreira, uma viúva, que dava o que não tem, que me despertou naquele dia, que eu precisava olhar um pouquinho do lado e não olhar simplesmente para mim. Aí eu começo a compreender que Emmanuel resume a caridade como um processo de somar alegrias, diminuir os males e multiplicar a esperança daquele que não tem. É assim que vamos construir um mundo diferente, a partir do momento que a gente começa a mudar o mundo interior, tão orgulhoso, tão egoísta ainda, que a doutrina espírita seja essa ferramenta de lapidação que amplie o nosso olhar, além das aparências materiais, e começamos a olhar para as pessoas que rico não é aquele que muito tem, mas é aquele que menos precisa. E o que nós precisamos é do alimento espiritual que a doutrina espírita tem nos ofertado. Paz e luz a todos. Boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, fazer fila para mandar aquele beijo para Fátima, parabenizá-la, agradecer por poder fazer parte da família dela e estar convivendo com ela nesses mais de 40 anos que eu estou ombreando, aprendendo com a Fátima. É muito gratificante. Um beijo a todos. A lição de hoje nos faz perceber quantas Marias Moreiras existem, muitas vezes desapercebidas de nós, mas tão importantes na vida de tantas pessoas que, pela simplicidade, pela humildade, se fazem heroínas, guerreiras, em nome do Cristo. Eu agradeço ao Guilherme por partilhar conosco a experiência e, com certeza, todos nós temos as nossas Donas Marias que impactaram a nossa infância, a nossa juventude e a nossa vida. Hoje,
nós percebemos que a lição do óbolo da viúva, os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, trouxeram ensinamentos questionando acerca da nossa verdadeira intencionalidade, do nosso verdadeiro sentimento na relação de doação, de ajuda, de caridade que realizamos para com o próximo. Desde o início da lição, após a leitura da passagem evangélica, os espíritos falam o quanto nós condicionamos a nossa ajuda aqui na Terra às circunstâncias futuras. E sempre nós nos colocamos como impedidos ou desprovidos de recursos para efetivamente podermos ajudar de forma ostensiva, efetiva. Muitas vezes clamamos por mais tempo para podermos nos dirigir nas atividades de assistência social. Muitas vezes reclamamos por falta de dinheiro para atender às necessidades do próximo. E pedimos que o plano espiritual possa nos dar mais tranquilidade diante das dificuldades estressantes que a vida nos apresenta quando nós encontramos dentro do nosso próprio lar grandes infortúnios, tendo pais problemáticos, problema de alcoolismo, problema de drogas. Dentro do nosso lar, violência, maledicência, prostituição, filhos problemas. E nós, quando estamos envolvidos diante de tantos reveses, nós não conseguimos projetar a nossa mente para as dores do próximo, porque as dores que nós muitas vezes suportamos ocupam toda a nossa atenção. Esta dor nossa, que desejamos a todo instante que ela se esvaia, para que consigamos voltar a ter uma vida social e viver, de alguma forma, como pessoas mais úteis na sociedade. Mas em como isso não acontece, muitas vezes nós descorremos uma vida inteira fechados numa redoma dos nossos próprios problemas. E quando alguém vem até nós para mostrar as suas chagas, para pedir socorro a nós imediatamente olhamos para os nossos dissabores, para as nossas dificuldades e não conseguimos nos libertar para atender a dor do semelhante. É um processo muito difícil a gente conseguir viver no mundo com problemas, mas não esquecer dos problemas do próximo, que são colocados no nosso caminho, na nossa trajetória. O verdadeiro cristão, ele passa necessidade, mas nunca abdica de trabalhar em prol da necessidade alheia. O verdadeiro cristão tem um filho doente em casa, zela por ele, mas nem por isso se omite de atender o filho doente do vizinho, de um empregado, de um amigo. O verdadeiro cristão, ele tem as dores
mas carrega-as consigo para trabalhar no atendimento das dores do semelhante. E nós temos que aprender com isso. E é dificílimo nós conseguirmos aprender a servir. É um processo difícil. Eu preciso aprender a servir. E a gente não tem ideia como que verdadeiramente se serve alguém, o próximo. O Evangelho é a cartilha da caridade. Se nós queremos aprender a servir, o Evangelho nos traz todos os apontamentos de como se serve. E mesmo assim, nós temos dificuldades em servir. Eu vou ler um trecho de um livro, eu vou mostrar o livro para divulgá-lo. Mãos Marcadas, de Emmanuel. Tudo bem? Eu vou ler um trechinho bem curto acerca da caridade que Emmanuel nos fala, que ele nos diz o seguinte: nosso coração é diariamente lido pelos outros. Nós vivemos hoje constantemente sendo observados pelos outros. E as pessoas estão observando o quê? Emmanuel nos fala. Na palavra que emitimos. Na frase que escrevemos. No compromisso que assumimos ou nos gestos que praticamos. Durante o nosso dia, a cada dia, nós somos observados. Desde que acordamos, somos observados dentro de casa e também durante o dia, quando transitamos na vida urbana. Pela palavra que emitimos. Que palavra que estamos omitindo? Que palavras nós estamos depositando no galofilácio das doações do templo? Que palavras? Porque lá era uma urna de depositar as doações. Nós podemos doar palavras. Então, nós vamos nos dirigir ao templo da vida e vamos lá colocar as palavrinhas nossas. O que nós estamos colocando? E muitas pessoas observando, como no caso Jesus observava aquela mulher pobre, viúva. Que palavra nós estamos emitindo como doação no templo da vida? Que frase estamos escrevendo no nosso dia a dia? E quando eu falo escrevendo, hoje, pela tecnologia, é o que nós estamos escrevendo nas redes sociais, no Facebook, Instagram, WhatsApp, ou compartilhando, ou emitindo, ou recebendo. O que nós estamos depositando em doação? Olha que interessante. Nós estamos doando o quê? Nos gestos que praticamos, gestos de intemperança, de cólera, de impaciência, de brandura, de calma, de paciência. Que gestos retratam-nos a personalidade quando somos afrontados no dia a dia, contrariados no dia a dia, desafiados no dia a dia, no trabalho, no trânsito, no comércio. Qual é o nosso gesto? Que doação estamos ofertando nestes momentos? E Emmanuel nos fala uma coisa interessantíssima. Ele nos fala o seguinte: é preciso lembrar, na altura de nossos atuais conhecimentos espiritistas. Então, Emmanuel está a dizer que na altura dos nossos conhecimentos doutrinários, nós temos que lembrar que não mais basta a doação do supérfluo para a revelação da divina virtude na ordem material da vida.
Lá no passado, quando nós ainda engatinhávamos nos desejos de realizar o bem, nós, aprendizes, doávamos os supérfluos, não só dos bens materiais que nos sobravam, mas o supérfluo da palavra, do gesto e da frase. Hoje, não basta mais nós que estamos com o conhecimento da doutrina e comprometidos com Cristo, doar somente o supérfluo, nos contentarmos simplesmente com isso. É exigido muito mais daqueles que se comprometem com o Cristo verdadeiramente. Emmanuel encerra dizendo: recordemos o dever de dar de nós mesmos, com esforço, sacrifício pessoal, disciplina e suor, em nosso relacionamento com os semelhantes, se desejamos assumir a lição que Jesus nos legou. Nós queremos doar sem dor de cabeça, sem transtorno, sem dificuldade. Nós queremos ajudar as pessoas, mas queremos ter tranquilidade, porque quando nós ajudamos alguém e depois retorna para nós complicações, cobranças, ingratidão, nós geralmente nos afastamos para não ter esse tipo de desabor. Emmanuel está falando que o dever de dar verdadeiramente implica de dar de nós alguma coisa que irá provocar em nós desconforto. Teremos que ter disciplina, teremos que suar, teremos que ter sacrifício pessoal para dar. Olha que interessante. Hoje nós queremos fazer caridade sempre condicional, é a caridade condicional. Eu ajudo se a pessoa fizer isso ou não fizer aquilo. Eu ajudo se não for tal dia, se não for tal hora, ou ajudo somente tantas horas. Eu só ajudo no raio de ação X ou Y. Nós condicionamos as nossas ações caritativas. E quando é exigido de nós esforços maiores, que irão despender tempo maior, recurso financeiro maior, nós declinamos da ajuda. Eu posso ajudar, mas não no sábado, porque sábado eu tenho um compromisso X ou Y de lazer social. Eu posso ajudar, mas eu não quero ter pessoas batendo na porta da minha casa. E a gente condiciona a caridade de acordo com os nossos interesses. E a lição está a falar que é o contrário. O homem maduro, que se compromete a assumir o dever de ajudar alguém, ele deve se entregar, provocando esforço pessoal, sacrifício, suor, disciplina. Olha que interessante, gente. E nós não temos essa dimensão para perceber o verdadeiro sentido do comprometimento com o Evangelho, nos comprometer com o Evangelho para servir. Os cristãos antigos se comprometiam com o Evangelho entregando a própria vida. Isso é compromisso. No exercício da entrega. Todos nós estamos sendo chamados a fazer as doações nos templos da vida, num gasofilácio. E o que estamos entregando? É verdadeiro? É o verdadeiro sentimento do servidor do Cristo, do servidor do Evangelho?
como estamos entregando, ou como estamos nos entregando em doação para atender às dores dos semelhantes. E não mais podemos ficar fazendo promessas. Não mais, não temos mais esse direito. Eu vou mostrar um livro aqui. Tudo bem? Relatos da Vida de Humberto de Campos, Irmão X. É o último livro da série do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. Aqui conta-nos Humberto de Campos uma história bem simples. Bem simples. Um espírita, corretor de imóveis de uma cidade, indo ao centro, ele pede a palavra para se comunicar com o diretor espiritual da casa. E ele coloca um projeto que ele tinha de realizar benemerência social, atendendo às dificuldades das crianças órfãs, das pessoas famintas, dos moradores de rua, mas que, para tanto, ele precisava de recursos financeiros. Sem o dinheiro, ele não conseguiria colocar a campo todo esse projeto para atender às necessidades do próximo. E ele pede, então, à espiritualidade que o ajude nesse intento para que ele consiga fechar os grandes contratos que ele tinha na sua empresa, que lhe iriam trazer-lhe milhões em dinheiro, e aí sim ele poderia fazer todo um trabalho em nome do Evangelho aqui na Terra, aproveitando melhor a sua reencarnação. O espírito ouve aquele petitório e fala que irá analisar, e tão logo lhe daria uma resposta. 2 dias depois dessa conversa no Centro Espírita, nós vamos encontrar o espírita trabalhando durante o dia e ele se retirando do centro urbano da cidade, indo para a zona rural, em função da sua atividade de corretor. E quando ele se encontrava numa localidade erma, ele vê um redemoinho de vento vindo, soprando, e logo em seguida ele encontra aos seus pés uma nota de 10 cruzeiros novos. É o dinheiro da época que foi psicografado o conto. Ele vê aquele dinheiro, se anima. Nossa, encontrei um dinheiro aqui no chão. Eu estou num lugar ermo, o dinheiro foi no bolso. E ele caminhando ali na redondeza rural, ele encontra uma senhora que vinha em sua direção com uma criança ao colo, e essa senhora se aproxima pedindo-lhe donativo. Fala que necessitava de dinheiro para comprar remédio para o seu filho, e ela pede 2 cruzeiros. Ele, apressado, ele se incomoda com aquela mulher ocupando o tempo dele, fala para ela que ele não era um banco itinerante que estava ali para atender as pessoas carentes, que ele era um simples corretor de imóveis, trabalhador, e não tinha dinheiro para ajudá-la. E vai embora. Na outra semana, ele vai ao Centro Espírita e ele reitera o pedido ao diretor espiritual da casa. E o diretor espiritual da casa, na oportunidade, espera aí que eu vou achar aqui, responde para ele. O nome dele era Anselmo. Anselmo, meu filho, estamos observando a força de suas promessas e decisões. Sem dúvida, que o dinheiro é necessário para a execução de determinadas obras de beneficência na Terra. Mas se você não tem ainda a precisa coragem para se desfazer de 2 cruzeiros em favor de pobre mãe, depois de haver recebido 10 cruzeiros que lhe colocamos aos pés através do vento, de que modo conseguirá você auxiliar os outros se o mundo espiritual lhe confiar agora a fortuna de alguns milhões? Nós alegamos, muitas vezes, que não temos muito para realizar em favor do semelhante. Mas temos muito
muito a cada dia, que são as migalhas, o pouco que possuímos de tempo, o pouco que podemos ofertar em palavras, em gestos, e também o parco recursos financeiros, estaremos servindo através de uma doação própria que vem de dentro de nós a dor do semelhante. Que consigamos ter essa consciência da responsabilidade que nos compete para trabalharmos com Jesus. Um beijo a todos. Rosângela, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Estão? Então, é a primeira vez que eu vou fazer a prece aqui com vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, à espiritualidade amiga, e vamos agradecer pela bênção desta reunião, por esse momento de tanta aprendizagem, de tanta luz, de tanta paz que nos é transmitido. Pelo Evangelho e pelas palavras tão esclarecedoras dos nossos amigos. Eu sinto que é um privilégio poder aprender o Evangelho de Jesus aqui com vocês. Eu agradeço muito a Deus por isso. E peço que essa aprendizagem que nós tivemos hoje fique conosco no nosso dia a dia. Que nós possamos, nas nossas palavras, nos nossos atos, no nosso comportamento, levar tudo isso que aprendemos hoje àqueles que convivem conosco. E na nossa fragilidade humana, se nós um dia titubearmos na nossa fé, na nossa coragem, na ajuda ao próximo, que Deus nos dê força para que possamos seguir o exemplo dessa viúva. Mesmo que tenhamos pouco, mesmo que estejamos titubeando na nossa fé, possamos passar amor, esperança a todos que estiverem conosco, porque é uma necessidade muito grande desse momento. Não só ajuda material, mas a ajuda espiritual, a força para enfrentar. Então, eu agradeço muito a Deus por esse momento e peço que Ele nos ajude para que nós possamos viver esse Evangelho. E hoje, numa data especial, também nós agradecemos pela vida da Fátima. Que Deus possa dar a ela muita saúde, muita paz, muita coragem, muita força para esse trabalho que ela tem, tão bonito, tão nobre, nessa casa de Eurípides. Senhor Jesus, pedimos que a sua paz, que o seu amor possa chegar em todos os lares, nos hospitais, nos presídios, em toda a nossa humanidade, em cada coração, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar presente em cada um. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja.